Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Cartas Psicografadas. Hoje vamos abordar um assunto que foi pedido pelos nossos seguidores aqui sobre a transição planetária. O que é a transição planetária? Estamos passando por ela. Marielle irá nos contar mais. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Teve o vídeo que a gente fez anterior, a gente estava falando sobre as crianças médiums, os sinais, né, que tava para os pais ficarem atentos e como ajudar essas crianças. Porém, no meio desse vídeo, a gente fala de um assunto que tem muito a ver com essas crianças vindo aí, reencarnando no planeta um pouco mais diferentes, assim, um pouco mais mediúnicas, que tem tudo a ver com a transição planetária, com os planos reencarnatórios, de ajuda para essa transição planetária de pessoas de outros orbes, de outros planetas que vêm e reencarnam, faz parte desse programa reencarnatório. E aí gerou tanta repercussão, essa questão que a gente falou da transição planetária, desse pequeno pedacinho do vídeo, né? Vocês podem conferir aqui, tem o vídeo completo anterior. E aí foi pedido, gerou grande comoção, uma repercussão muito grande, e as pessoas pediram pra gente fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre essa questão da transição planetária, o que é isso, né, e tal. Então, acredito eu que a primeira pessoa, assim, da parte espiritual, que falou sobre essa transição planetária na TV, né, no programa Pinga Fogo, foi o Chico Xavier. Então, eu acredito que em 1970, se não me engano, acho que foi nessa data, né, o Pinga Fogo, posso até olhar aqui a data exata. 1971, dia 28/7/1971, tá? O Chico participou do programa Pinga Fogo em rede nacional e ali ele falou pela primeira vez sobre a transição planetária, que o planeta poderia entrar, o nosso planeta Terra, no futuro. Na época não tinha ainda. Então ele falou assim, olha, a partir do momento em que o homem pisou a Lua, os governantes planetários espirituais, os irmãos responsáveis pela evolução do planeta Terra, claro, sempre com a direção de Jesus, né? Jesus é o nosso mestre governante aqui do nosso planeta Terra, até veio reencarnar no planeta para nos mostrar, né? Nos ajudar, então ele é o grande governante aí desses planos para o planeta Terra. Então, junto com o Conselho Kármico, quem quiser se aprofundar mais, a Fraternidade Branca, hoje em dia a gente tem bastante assunto sobre isso na internet, em canais sérios, né? Mas na época não se tinha. Então, em 1971, o Chico falou que a partir do momento que o homem tivesse pisado a Lua, que ele estava mostrando, né, através da tecnologia, que ele estava evoluindo tecnologicamente. Isso né? me parece, Mary, que é tipo assim, né? Agora que você já tem a capacidade, né, de viajar para o tipo, satélite aqui do planeta, né? Que talvez, como seria a consciência, você tenha a capacidade de viajar para outro planeta, né? Ou seja, você já está fazendo isso, né? Está pensando nisso, não né? está pensando nisso, né? Estudando você já isso. meio que tem a sociedade já tem a capacidade e a responsabilidade de evoluir, né? Sim, mas como a gente não tem evolução moral ainda, né? Vivia em guerra naquela época e até hoje, né? Algumas guerras isoladas aí em alguns países, os países de potências nacionais ainda estão em guerra. Então, o que aconteceu? A espiritualidade em si falou assim, bom, então já que vocês estão já, né, nessa tecnologia de estar querendo explorar outros planetas, então Jesus pediu para que nós tivéssemos 50 anos e nesses 50 anos que a gente, se não tivesse uma guerra nuclear, porque assim, uma guerra nuclear o que traz para a Terra? Destrói o planeta Terra e destrói Vocês viram naquela teoria
de Einstein, né, que foi comprovada, que existe, que todos os planetas orbitam, não é mais daquele jeito que a gente aprendeu na escola, a órbita do planeta Terra ao redor do Sol, né? Parado. Não, por causa daquela questão da gravidade, da massa escura, né? Então, todos os planetas gravitam de uma forma em espiral, em movimentação. Então, um planeta influencia o outro. Se tivesse uma guerra nuclear, poderia, lógico, a explosão do planeta Terra e também influenciar nos outros planetas da nossa galáxia, né? Do nosso sistema solar, primeiramente. Possivelmente, né? E talvez influenciasse na galáxia, sim, né? E existem outros planetas mais evoluídos no nosso sistema solar. Então a gente não pode prejudicar outras pessoas, para eles estarem, né? falando, né? E trazendo esse assunto à tona, assim, com certeza alguma influência deveria gerar, algum problema geraria. Porque lógico, para outros povos, para outras civilizações. Pela espiritualidade, sim, aqui como uma coisa tão importante, sim, né? É uma grade, né? Nós todos somos um. Então, que nem, por exemplo, quando acontece algum problema climático em algum local, as cidades vizinhas são afetadas, as outras cidades são afetadas direto ou indiretamente. Então, é isso. É basicamente isso. Se a gente se explodisse aqui, né, ia prejudicar muita gente. Então foi dado esses 50 anos pra gente, por Jesus, segundo Chico Xavier, para que nós pudéssemos provar ali se nós estávamos aptos a estar recebendo mais tecnologia, a estar se aprofundando mais nesta questão tecnológica, exploração de outros planetas, porque se a gente não se explodisse, não tivesse uma guerra nuclear, vejam bem, tem gente que fala acha que é só guerra comum, não, é guerra nuclear. Se a gente não passasse por uma guerra nuclear nesses 50 anos, destruído e tudo mais. Então, seria aberto as possibilidades de tecnologia, de exploração aos outros planetas. Então a gente passaria por esses 50 anos, que era prova de fogo, se a gente não passasse, que acabou em 2019. Tem um documentário, Data Limite, do Juliano Posati, incrível, que explica assim detalhadamente sobre isso. Eu acho que é o melhor documentário até hoje feito, que explica em detalhes sobre isso. Então, após 2019, a gente passou esses 50 anos e não tivemos uma guerra nuclear. Se a gente tivesse tido uma guerra nuclear, não iria ser permitido que nós tivéssemos maiores tecnologias, a gente ia regredir muito, enfim, ia ser um planeta pior do que já está agora, né? Então, e aí, como a gente passou, né, por essa questão dos 50 anos sem ter uma guerra nuclear, graças a Deus, e a nós também, a nossa vibração, né, de evolução, nosso trabalho aí diário de evolução, de ajuda ao próximo, né, tentando aí. Então, a partir de 2019, a gente entraria, segundo o Chico Xavier, numa transição planetária, que outros planetas muito comum por aí, né? Em outros planetas, inclusive aqui na nossa galáxia. Quem quiser assistir a entrevista dele no Pinga Fogo, ele fala claramente sobre isso, melhor do que nós estamos falando aqui. Então, a gente entraria... Queria agradecer a todos vocês, muito obrigado, continuem pedindo. Estamos dizendo que estão evoluindo grandemente após a morte do ente querido, após o desencarne. Então, são algumas destas almas que desencarnaram na pandemia, fizeram parte de um plano, tem um plano de desencarne, que recebemos em cartinhas psicografadas, inclusive, né? Durante essa transição planetária, existe um plano de algumas pessoas que vieram voluntárias para o planeta para desencarnar nesta época, de 2019 a 2025, mais ou menos para frente.